aqui, a gente passa para a nossa conferência de abertura desta noite, que vai ser proferida pela professora Marilda Gonçalves Dias Fac, cujo título Os Impactos da Pandemia na Educação Pública Brasileira e seus Desafios, Adoecimento e Sofrimento do Professor. A professora Marilda, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, ela tem mestrado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, a Unesp, e pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP e também pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente é professora do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá e professora visitante na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Umas boas-vindas à professora Marilda, e aproveito para lembrar que ao longo da fala da professora Marilda a gente pode fazer pergunta pelo chat, e que a gente pode selecionar, e a professora Marilda vai responder algumas delas ao final da fala. Boa noite para vocês. Gostaria de agradecer, o convite para estar participando desse Seminário Regional de Educação aqui de Santa Catarina. Parabenizar a comissão organizadora do evento, como nossos colegas da mesa colocaram. Acho que é um período que nós temos que resistir a muitas questões que estão acontecendo na educação, o desmonte da educação, desvalorização da ciência, Então, acho que é muito importante momentos onde a gente possa conversar sobre as dificuldades que a gente vem encontrando na educação, que são antigas, e que estão sendo, assim, mais complexificadas agora em relação por conta da pandemia, Então, parabenizo a organização, e agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês. Cumprimento os colegas da mesa, que participaram anteriormente, que já deram as boas-vindas, e vou falar um pouco hoje sobre a questão do adoecimento do professor. Eu sou, como o professor colocou, eu sou psicóloga, professora, formação em psicologia, e sempre atuei na área da psicologia escolar, e tenho me deparado nesses últimos anos com o adoecimento do professor. Na realidade, eu trabalho na educação desde 1988, quando eu comecei trabalhando como psicóloga escolar na Prefeitura Municipal de Maringá, e desde então venho pesquisando, orientando estágio, atuando nessa área da psicologia escolar. E falar do adoecimento, acho que é muito importante, porque isso vem acontecendo, eu acho que nos últimos anos isso tem se intensificado cada vez mais, Quando eu trabalhava na prefeitura, como psicóloga, a gente via poucos casos de relatos de professor readaptado, E hoje isso é uma questão bastante comum mesmo nas escolas. Quando a gente pensa em estar falando aqui, da temática que foi colocada em relação aos dilemas, aos desafios da pandemia, nós vemos que a primeira coisa que a gente tem que pensar, que já foi mencionado aqui hoje, é a questão da tristeza, do luto, por tantas pessoas que já faleceram e que estão doentes. Então, a gente convive hoje com esse medo, com esse temor, com a tristeza, por uma situação de tanta instabilidade, de tanta insegurança, de tal forma que a gente não consegue planejar nosso dia de amanhã. Então, acho que a gente tem que ter, assim, se tornar empático, e pensar na força que nós temos que dar para as pessoas que estão em luto hoje. Todos nós temos alguém na nossa família, algum vizinho, algum parente, algum colega que está sofrendo, por perda de entes queridos, A gente entende aqui, em relação à pandemia, que com esse fenômeno da pandemia, os docentes eles têm enfrentado as situações mais adversas, desde a substituição de suas atividades por robôs, ocasionando demissões em massa, passando pelos processos de reinvenção das atividades,
até a responsabilização em caso de contaminação e um possível retorno das aulas presenciais, né? Então, a gente vive nesse dilema, volta, não volta às aulas, né? As preocupações que a gente tem em relação ao contágio, né? E defendemos sempre a questão da saúde em primeiro lugar. Frigg coloca que o protagonismo dos professores não tem estado presente na organização das políticas públicas apresentadas, incluindo as discussões mais recentes que estudam as possibilidades de um possível retorno às aulas presenciais. A gente tem os professores com dificuldades com o uso da tecnologia, professores e alunos. Nós que somos professores, a gente está vivendo essa dificuldade, né, aprender a lidar com a tecnologia e, principalmente, a gente ter esse distanciamento mesmo dos nossos alunos, né, esse contato que nós consideramos tão importante, que é estar ali junto com eles, observando as expressões que eles têm, quando eles franzem os olhos, né, quando eles demonstram para a gente, conversam com os colegas e vão nos dando feedback para a gente saber como vamos conduzir as aulas, né? Então, a gente está sendo, assim, impedido nesse momento, porque poucos alunos abrem a câmera, né? Ou então, né, ou a gente manda atividade para eles, enfim, a gente está com essa dificuldade toda, né, em relação a esse ensino remoto, né? A gente tem vivido também, com a pandemia e com o ensino remoto, o acirramento da divisão de classe, né, a exclusão de milhares de estudantes em relação ao ensino, a precarização e a intensificação do trabalho de docentes e demais servidores das instituições escolares, né? E junto com tudo isso, nós temos ataque aos professores, quando nos afirmam que professores não querem trabalhar, não querem voltar às aulas, né? Além disso, a gente ainda tem, né, algumas pessoas como importantes na nossa política, né, como foi o ex-ministro da Educação, que falou que hoje ser o professor é quase que uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa, né? Então, assim, as pesquisas que eu venho realizando com professores mostram muito o contrário, né? Vou apresentar alguns dados de algumas pesquisas que eu tenho feito com os professores, e o que a gente vê, né? Que os professores, eles estão na educação, eles trabalham muito, né? Eles estão adoecendo, excesso de carga horária, o trabalho invadiu a nossa casa, a gente tem o WhatsApp o tempo todo com atividades, com perguntas de alunos, né? Com perguntas de pais, né? No caso da educação básica, e então a gente está trabalhando muito, né? Acho que a gente está num período hoje, acho que teve alguém que colocou aqui de uma reportagem, né? Falando assim, olha como que a gente está adoecido e como que cansa, né? Esse processo da gente ficar em frente da tela aqui, com o aluno tão distante, né? Ou com as pessoas tão distantes, né? O número, o excesso de concentração que a gente tem que ter para dar conta, né, de estar organizando aquele conteúdo que nós temos que passar para os nossos alunos, né? Fora o excesso de reuniões, por conta de que hoje é tudo, né, online. Então, antes a gente viajava, ficava para fazer esse evento, provavelmente a gente não ficaria só uma hora, a gente teria um dia de viagem, né? Iria encontrar as pessoas, e agora, em uma hora, a gente faz um trabalho, e daí a gente vai se sobrecarregando. Então, acho que é isso que a gente vive, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que se opor, né? Essa ideia de que o professor não trabalha. Ele trabalha e trabalha muito, né? E quando a gente vai pensando aqui, falaram do seminário do Paulo Freire, né? E do Vygotsky, né? Eu trabalho com a psicologia vigotskiana, venho estudando a psicologia vigotskiana há algum tempo. E nessa perspectiva, nós temos que pensar, ao estudar o adoecimento do professor, o sofrimento do professor, a gente tem que pensar na historicidade dos fatos humanos. Acho que essa é uma questão central, quando a gente pensa na perspectiva vigotskiana, que é entender como que os homens estão se organizando para transformar a natureza, para se transformar e para organizar a vida, né? Então, a gente tem que levar em consideração a historicidade desses fatos. Uma outra questão que me parece muito necessária a gente estar estudando quando trabalhamos com o adoecimento do professor é a relação de desenvolvimento e aprendizagem. Na perspectiva vigotskiana, nós colocamos o professor
a partir do Vygotsky, dos outros autores russos, né, como muito importante para o desenvolvimento psicológico do aluno. O professor é aquele que vai apresentar o conteúdo, que vai instrumentalizar esse aluno e que vai arrastar o desenvolvimento desse aluno por meio dos conteúdos curriculares. Então, o professor, ele tem um peso muito grande, assim como o aluno e o conhecimento, quando a gente pensa no processo ensino-aprendizagem, na perspectiva da psicologia histórico-cultural. Partimos aqui também no entendimento de que a função da escola é a socialização dos conhecimentos produzidos historicamente, como propõe Demerval Saviani na pedagogia histórico-crítica. E pensamos aqui também que para o professor humanizar os alunos, no sentido de levar o aluno a se apropriar daquilo que a humanidade já produziu, ele também precisa estar humanizado, né? Então, nós defendemos aqui a humanização do professor no sentido de ter acesso aos conhecimentos mais desenvolvidos para que ele possa levar para os seus alunos esse conhecimento elaborado. Me parece que essa seria uma questão importante mesmo da gente estar entendendo em relação ao professor, né? Tem um autor russo que eu gosto muito quando ele fala do professor Petrovsky, que ele fala que o professor, ele tem como função ensinar aos alunos as atividades mentais necessárias para a apropriação do conhecimento. A formação dos conceitos científicos é uma atividade intensa e orientada para a resolução de tarefas cognitivas. Tem um autor, Jorge Marcos, que ele fala que o conhecimento científico é a melhor forma de conhecer a realidade para além da aparência, né? A realidade na sua essência. O professor, então, é aquele que vai levar, transmitir, socializar esse conhecimento para que o aluno possa compreender essa realidade de forma mais ampla, né? De forma mais crítica. Se a gente falava, né, os autores aqui, Oliveira, Gomes e Barcelos, falam, se no ensino presencial o trabalho do professor já é importante, imagine agora, né, no ensino remoto. O trabalho dele se amplia, porque nós temos enquanto professores, que a gente está ali na frente da câmera, né, trabalhando com os nossos alunos e tentando trazer para eles aqueles conhecimentos da ciência para que ele possa se desenvolver, para que ele possa compreender a realidade, agir sobre ela e, com isso, também ampliar a sua capacidade de desenvolvimento do psiquismo, né, das funções psicológicas, como atenção, memória, abstração. Eu gosto muito quando o Vygotsky fala que o desenvolvimento do psiquismo ele ocorre pela apropriação do conhecimento e que essa apropriação do conhecimento, além do conhecimento científico, é isso que ele vai falar, né? Além de possibilitar que o indivíduo compreenda a realidade, faça generalizações, também modifica a forma de funcionamento cognitivo desse indivíduo, né? Então ele fala, não é só o conteúdo, é a forma também do indivíduo pensar o mundo que vai se alterar quando ele se apropria de um novo conhecimento. Então, nessa perspectiva da psicologia histórico-cultural, nós entendemos que o professor tem um papel muito relevante, né? Ele é um papel, como o Vygotsky diz sempre, né? Ele vai arrastar, puxar o desenvolvimento dos alunos. Então, a sua função, ela é assim, né? Primordial nesse processo de humanização de todos os estudantes. Vou trabalhar aqui o adoecimento pegando dois eixos, né? Um pensando na precarização do trabalho do professor e outro abordando a questão do obscurantismo, né? Que está restringindo o acesso do povo brasileiro, né, ao conhecimento, onde a gente vê uma desvalorização do conhecimento. Então, me parece que são dois eixos que eu vou estar pegando aqui, né, para a gente estar discutindo um pouco a questão do adoecimento do professor. Quando nós pensamos na precarização do trabalho, nos estudos que eu venho realizando sobre adoecimento, a gente vê que isso tem grande impacto mesmo na saúde mental do professor. Impacta na saúde mental do trabalhador de forma geral e também no professor trabalhador, né? Esses autores, né, Sampaio e Marim, elas colocam, né, que como que a gente percebe essa precarização do trabalho do professor? A gente percebe nos baixos salários recebidos,
nas condições de trabalho do professor, a carga horária de trabalho e de ensino, o tamanho das turmas, a razão entre professor-aluno, a rotatividade dos professores pelas escolas e as questões também sobre a carreira do magistério. Nós estamos vivendo um momento hoje onde nós estamos perdendo aquilo que historicamente nós conseguimos em termos de leis trabalhistas, né? Em termos de direito. A gente vive um recuo mesmo desses direitos, né, no dia a dia, com as novas transformações que vem acontecendo nas políticas aí, né, na questão administrativa de forma geral. Além disso, a gente também tem, de acordo com a Assunção e Oliveira, né, as reformas educacionais que aconteceram no Brasil a partir de 1990 e que provocaram também, né, que aumentaram, né, passaram obrigações para professores cada vez de forma mais ampla, né? E a gente tem os sistemas avaliativos que estão no encalço dos professores, tirando o sono, né, invadindo a vida particular de todo mundo, né? O Marx fala que hoje no trabalho, ele falava isso naquela época, né, que o trabalho já invadia a casa das pessoas, né, e as pessoas não se sentem bem mais desse trabalho. E acho que é isso que a gente está vivendo cotidianamente mesmo, né, com um processo aí de alienação. Essa precarização do trabalho ela tem se intensificado agora com a pandemia da Covid-19, né? Essa autora, Praum, ela coloca o seguinte, né? Sabemos que a precariedade do mercado de trabalho brasileiro é bem anterior à pandemia de Covid-19. Suas raízes firmam-se, por um lado, em nossas especificidades sócio-históricas, favorecedoras à constituição de um mercado de trabalho desde sempre marcado tanto pela alta informalidade e baixa remuneração, como pela desigualdade de acesso aos poucos direitos conquistados e legalmente instituídos. É, portanto, no marco dessas fragilidades estruturais que passamos a incorporar, desde as últimas décadas do século passado, um conjunto de mudanças disseminadas globalmente sob a batuta neoliberal e com repercussões particulares em países como o Brasil. E é também nesse ambiente que sentiremos as repercussões de uma onda recessiva do que já se espalha globalmente. Então, essa autora coloca, alguns autores vêm colocando, né, que nós vivemos essa precarização, vivemos, né, essa exploração da força de trabalho há muito tempo. A pandemia só veio para intensificar isso mesmo, né? Então, o que a gente vive hoje? Desemprego, acompanhado de elevação de informatização do trabalho, maior índice de trabalho terceirizado, flexibilização do trabalho, home office, no caso do trabalhador em geral, e o ensino remoto como uma variação dessa modalidade. Alguns autores têm dito que nós vivemos, na realidade, um processo de uberização do trabalho do professor. Né? Então, o Shoa de Oliveira, ele retrata, né, essa precarização do trabalho da pandemia, utilizando esse termo, uberização do trabalho. No caso do professor, Silva compreende que isso ocorre por meio do vínculo eventual baseado em contratos temporários, uma vez que os concursos públicos estão cada vez mais escassos. Geralmente recebem por aula ministrada, são horistas, e essa forma de trabalho, ela gera instabilidade e um sentimento de não pertencer, não se identificar com a profissão docente. Além disso, nessa situação, como cobrem aulas à falta de professores, não estabelecem vínculos com os alunos, professores ou corpo administrativo. No contato que a gente tem, né, com os professores, com os nossos orientandos que estão nas universidades particulares, faculdades particulares, a gente vê acontecendo muito isso, né? Os meus alunos que dão aula em particulares ou que coordenam cursos de psicologia, eles têm falado, professora, hoje eu tive que demitir uma coordenadora de curso me falando esses dias. Eu tive que demitir não sei quantos professores que estavam na casa há muito tempo. Outros alunos me relatam, né? Outros professores, eu estou gravando as aulas, né? Eu gravo as aulas e eles estão pedindo se pode passar essas aulas depois para outros alunos. Então, o que a gente está vendo, né? Diminuindo mesmo o campo de trabalho,
se grava uma aula ou se passa uma aula para um número muito maior de alunos, né? E esse contato, esse vínculo que nós da psicologia entendemos como fundamental para o processo de apropriação do conhecimento, esse vínculo, né, com o professor, essa unidade cognitiva e afetiva, ela vem sendo afetada por essa forma, né, de ensino que a gente está tendo hoje, né? Então, a gente vê que o professor, ele está, quando fala de uberização, né, ele está sem direitos, né? Ele trabalha da sua casa, ninguém paga o computador que ele teve que comprar, ninguém paga a internet que ele teve que usar, ninguém paga o ar-condicionado, o ventilador, a luz que ele tem que pagar, porque, né, nós vivemos hoje esse trabalho, né, na nossa casa. A gente entende que é uma situação de pandemia, uma situação diferenciada, né? Mas nós professores estamos tendo pouco apoio para isso, né? Assim como os nossos alunos também, nem sempre eles têm acesso à internet, né? Ao computador, às vezes tem um celular para a família inteira e muitas vezes não se discute essa dificuldade, né? A gente tem pensado muito aqui nos grupos que eu participo, né? Como vai ser esse retorno dos alunos à escola, né? Como que a gente vai trabalhar, como que a psicologia vai trabalhar com isso, como que os professores vão trabalhar com essa disparidade que ainda está maior ainda, a dificuldade de acesso para uma camada da população a essa tecnologia, né, esses conteúdos, né? A gente vê que o fracasso provavelmente vai se ampliar, porque muitas crianças não têm o básico, né, para elas conseguirem se apropriar do conhecimento. E muitas vezes também o que a gente tem percebido é crianças adoecendo pelo excesso de horas que ficam vinculadas à escola. Outro dia estavam me contando uma criança de 6 anos, a aula dela começa às 1h15 da tarde, vai até às 6h15 com intervalo de meia hora nesse período, né? Então a gente fica pensando, né? Como que uma criança que ainda não tem a atenção totalmente desenvolvida, né? Ela vai conseguir se concentrar e ficar 3, 4 horas seguidas, né? Nessa forma de ensino. Pensamos, é o que é possível agora? Sim, pode ser que seja o que é possível, né? Mas o que a gente poderia fazer para dar mais recursos para esse professor e para esse aluno, né, a se apropriar desse conhecimento? Então, são essas questões que já estavam postas, né, e que agora estão, assim, cada vez mais se intensificando mesmo, né? Além disso, né, o Newton Duarte, ele fala, assim, de uma doutrinação obscurantista neoliberal. Na análise dele, essa doutrinação também acaba interferindo na saúde mental do professor, causando sofrimento e adoecimento. Vocês estão vendo, né? A gente está conversando aqui, e o tempo todo nós estamos tentando superar uma visão de adoecimento centrada no indivíduo. É isso que a gente está tentando fazer, é pensar, né? Como que esse sujeito, professor, que vive o processo pedagógico, que vive os desafios de uma nova forma de ensinar, como que ele está encontrando força, encontrando recursos, né, para conseguir se sobrepor, para fazer esse enfrentamento a esses dilemas que estão acontecendo na escola, né? Nossos colegas anteriores falaram que isso não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Então, nós estamos aqui, no nosso entendimento, buscando uma compreensão que vai além de entender o sofrimento e o adoecimento do professor como uma questão particularizada, como uma questão individualizada. Nós temos que entender que contexto é esse que produz esse professor adoecido. Né? Acho que é uma relação bastante complexa. Conversando com os professores, então eu vou até apresentar os dados de algumas pesquisas que eu venho realizando. Então, entrevistei muitos professores, coletei questionário de muitos professores, né? Quando a gente pergunta para eles se o adoecimento tem alguma relação com as condições de trabalho, 90% falam que sim. Né? Que são essas condições que a gente vive hoje como trabalhador, esse processo de estranhamento, esse processo de alienação,
esse processo de tornar o indivíduo mercadoria é que tem levado, muitas vezes, ao adoecimento, né? Acho que é uma questão que é posta mesmo pelos professores. E na busca de superar uma ideia de que está nele, né? Então, vamos cuidar, tratar desse professor. A forma com a qual ele compreende a realidade, passa pela questão da subjetividade também, mas ela é produzida nessa relação que o sujeito faz entre o mundo interno e a base material. É isso que vai levar o professor, né, a se compreender nesse processo, a entender esse processo que está acontecendo, essa dificuldade de encontrar recursos para superar os problemas, os dilemas que vão acontecendo, né? Com certeza, a gente vai ver que com essa pandemia, isso vai se intensificar muito, né? Professores que estão em processo de depressão, professores que estão com dificuldades mesmo, né, de estar se relacionando com esse equipamento que a gente tem aqui na nossa frente, né? Então, professores que estão sentindo falta daquela cafezinho da tarde, estar lá conversando, né, desse contato mesmo. Então, está fazendo parte mesmo do nosso cotidiano, né? Esse isolamento que está dificultando a vida de todo mundo e também do professor, né? Então, o Newton Duarte, ele coloca assim, né? A resistência ativa a essa doutrinação neoliberal aí, né? É necessária ao enfrentamento do problema do adoecimento dos professores. O processo de imposição ideológica pró-capitalista atua de maneira a reduzir o sentido da atividade educativa a uma adaptação imediatista ao status quo, tornando o professor um mero instrumento do projeto societário neoliberal, com graves resultados deletérios para a sua vida profissional e pessoal, em consequência da interdição do pensamento crítico e criativo. Então, o Newton Duarte, ele vai falar, né? A gente tem visto isso, o recuo da teoria, já foi falado aqui do negacionismo da ciência, né? E ele vai colocar, assim, né, alguns elementos da ideologia neoliberal que influencia aí no trabalho do professor, no adoecimento, na saúde mental do professor, né? Primeiro, a questão que ele coloca é uma crença de que não há alternativa social viável ao capitalismo. A segunda questão é a aceitação da competição como modo de funcionamento da sociedade, princípio da vida. Isso está posto, né? Nós que estamos aí na universidade, nós sabemos, né? O quanto que o produtivismo ele está presente, o quanto que nós, professores, a gente vale pela quantidade de artigos que a gente publica, capítulos de livro, né? O quanto que o nosso currículo Lattes, né, é que vai nos dar nos possibilitar fazer algumas pesquisas, né? Quando tinha recursos, obter alguns recursos, né? E o quanto que a gente, nós que somos aqui das ciências humanas, o quanto que ela vem sendo desvalorizada nos editais propostos para pesquisas, né? No incentivo dado às revistas, né? Eu sou editora de 2 revistas, uma das editoras de 2 revistas de psicologia, e no último ano, quando teve o edital do CNPq para conseguir recursos para a revista, nós não obtivemos recurso nenhum. Nós e as revistas da área de ciências humanas, de forma geral, né? Então, uma desvalorização desse conhecimento que não gera lucro, né? A falácia de que a concorrência própria, a lógica do mercado, seria o mecanismo mais eficaz de satisfação das necessidades humanas do que o princípio do bem público. As empresas privadas funcionariam melhor do que as instituições públicas. Foi falado pelos nossos colegas hoje aqui, né? O ataque que é feito ao funcionalismo público. Toda hora a gente tem visto ou escutado esse tipo de coisa, né? E a questão do conhecimento, né? Nessa cultura, a validade do conhecimento depende da sua utilização pela economia capitalista. Conhecimento bom é aquele que gera dinheiro. Então, Newton Duarte, né, ele faz uma crítica a essa ideologia neoliberal, né, que também auxilia, né, que também é um elemento que está interferindo aí na saúde mental do professor. Não é? Na psicologia, a partir da psicologia histórico-cultural, nós entendemos, né, que muitas vezes o significado dado ao trabalho do professor, que é levar o aluno a se apropriar do conhecimento, ele está divorciado do sentido que deveria ter aquela atividade para o professor.
né? Muitas vezes o professor, nesse contexto em que ele vive, ele acaba trabalhando, né, para manter as necessidades vitais, as necessidades básicas dele de sobrevivência, né? E muitas vezes o que é dado como significado social do seu trabalho, socialização dos conhecimentos, levar o aluno a apropriar daqueles conteúdos curriculares, né? Ele acaba ficando em segundo plano. Então, pegando a teoria do Leontiev, a gente vai dizer, né, que está tendo uma ruptura entre aquilo que é o sentido dado para o professor, a sua atividade pedagógica e o significado dado socialmente, né? Então, a gente vive essa questão aqui, né? No trabalho de forma geral e no trabalho do professor também. Daí eu vou apresentar, assim, né, alguns dados. Então, eu desenvolvi duas pesquisas em relação ao trabalho do professor, adoecimento do professor. A primeira delas, eu trabalhei mais com professores readaptados, também trabalhei com outros professores no que se referia ao uso de medicamentos. Então, a primeira pesquisa envolveu, né, 310 professores da educação básica, e a mais recente, que eu concluí esse ano, nós trabalhamos com 176 professores da Universidades Públicas do Paraná e mais 39 professores da Universidade do Mato Grosso do Sul. Tá? Vou trabalhar aqui, apresentar os dados somente daqui do Paraná. Tá? Então, o que a gente percebeu nos dados? O objetivo da pesquisa era entender como que está o sofrimento, o adoecimento do professor. Quando a gente foi perguntar a 310 professores da educação básica se eles usavam medicamento, 44,54% dos professores da educação básica apontaram no questionário que usam algum medicamento. Né? Eu achei muito interessante, porque eu estava entrevistando naquela época, minha pesquisa era com professor readaptado, né? Professores que estão na escola, mas que não estão na sala de aula mais, né? Que estão com algum diagnóstico, algum atestado, e ele acaba passando pelo processo de readaptação, né? Uma diretora me falou, Marilda, você tem os professores readaptados, maioria, né? Também fiz na minha pesquisa, 90% faz uso do medicamento mesmo, né? Agora você tem que procurar naqueles professores que estão em sala de aula, que muitas vezes se utilizam de um medicamento para conseguir enfrentar os desafios que nós temos hoje na nossa sociedade para levar os alunos a se apropriarem do conhecimento, né? Então, vocês veem bem, né? 44,54% dos professores que participaram da pesquisa, né? Eles usavam algum medicamento, tá? Quais são os problemas de saúde, né? Desses professores da educação básica, né? Então, dos 147 professores usam medicamento, né? 44% dos professores usam medicamento, né? Por problemas psíquicos, tá? Então, quais foram as dificuldades ou os problemas que mais apareceram nessa pesquisa? Ansiedade, depressão, hipotireoidismo, hipertensão, alergia, cansaço mental, estresse, enxaqueca, baixa imunidade e muitos outros, né? Eu coloquei aqui os que mais apareceram nessa pesquisa. Então, a gente vê que a ansiedade e depressão está muito presente entre os professores mesmo, né? Que nós estamos entrevistando aqui. Em relação aos professores universitários, em relação, né, aos problemas de saúde, nós entrevistamos 176 professores, aplicamos questionário de 176 professores, 113 professores disseram que tem algum problema de saúde, né? Então, não é um número pequeno. E quando a gente vai perguntar para esses professores se eles foram anteriores ou posteriores à entrada no trabalho, eles afirmam que isso é posterior. Né? Então, aí eles falam assim, não, foi depois que eu comecei a trabalhar, né? Eles falam, as condições de trabalho me levaram a esse adoecimento, né? Quando a gente vai com os professores da educação básica, eles ainda mencionam algumas questões em relação aos alunos. Quando vai para o ensino superior, poucos mencionam isso, eles já têm mais ao pouco investimento dado à educação mesmo, né? A infraestrutura das universidades, as dificuldades que a gente tem com as questões básicas mesmo para desenvolver o nosso trabalho. Bom, vou tentar
agilizar aqui, né, para a gente não ficar muito tempo aqui. Quais são os problemas de saúde mais citados pelos professores universitários? Ansiedade, depressão, hipertensão, colesterol alto, né? E assim por diante. Quando a gente vai fazer uma análise dos problemas, mesmo quando eles são orgânicos, a gente vê que são psicossomáticos também, né? Então, a gente vê que é isso que está mais presente nos professores. E muito sofrimento, né? Muito sofrimento dos professores, as entrevistas que nós fizemos, tanto com os professores readaptados como os professores universitários, a gente vê uma situação de muito sofrimento, diante do fato de não poder fazer aquilo que eles se prepararam, que é dar aula, né? Se prepararam para dar aula, para ensinar, para estar com os alunos. Então, isso causa muito sofrimento. Teve uma professora readaptada que ela disse o seguinte para mim, né? Marilda, sabe como eu me sinto? Ela falou. Sabe aquela flor que você ganha e que você não sabe onde colocar? Eu me sinto assim. Eu estou na escola, mas eu não sou chamada para nada, porque eu não sou professora. Eu tive toda uma formação para dar aula, mas agora eu não consigo encontrar recursos objetivos nem subjetivos para fazer esse enfrentamento e estar na sala de aula. Então, é aquele vaso de flor que está encostado ali na escola, né? Professoras, então, muito sofridas mesmo, né, em relação a essa impossibilidade ou esse adoecimento. E é muito interessante como a questão ideológica é forte, né? Como a questão particularizada é forte, porque os professores, eles até falam, eu adoeço está relacionado com as condições de trabalho. Mas quando a gente começa a investigar mais, ele fala assim, eu não consegui, né? Eles individualizam, eles personificam uma questão que é produzida socialmente, que não está nele. Então, como é difícil ele superar essa visão. Porque muitas vezes a própria ciência, os próprios conhecimentos da psicologia, da medicina, acabam também, né, culpabilizando o professor pela sua doença, né? Algumas professoras readaptadas, quando elas estavam falando, né, desse processo de readaptação, elas falavam, Marilda, eu não posso, quando eu vou para o médico, na perícia, eu tenho que pensar até que roupa que eu vou, como que eu vou, porque se eu for lá maquiada, se eles vão falar, você não está mal, olha só como você está. Então, assim, um desrespeito, né? Principalmente quando o problema se refere a questões psíquicas mesmo, né? Então, a gente viu, né, que, assim, quais são as causas? Os professores falam estresse, desgaste emocional, sobrecarga de trabalho, né? Falta de tempo para se exercitar, sedentarismo, né? Poucos apresentam fatores genéticos, né? Movimento repetitivo, relações interpessoais é uma questão que muito presente também, né? Como que a gente falou lá atrás, como que essa competição entre pares, né? Ela está presente nas universidades, na pós-graduação, né? E como que isso também acaba interferindo aí, né? Na saúde mental dos alunos e do professor, né? E nos professores universitários também. Vocês viram que quando a gente compara os professores da educação básica com os professores universitários, né, há o maior uso de medicamento entre os professores universitários, né? Então, 115 professores e 176 afirmam que usam algum tipo de medicamento, né? Para conseguir enfrentar a sala de aula mesmo, né? Então, eu trouxe algumas questões, mas aqui em relação à formação da personalidade, porque a gente entende que a atividade docente, a personalidade do professor, ela está em constante processo de formação. A personalidade é um processo, vai dizer o Leontiev, né? Então, a gente se constitui professor, esse fato da gente ser professor interfere na constituição da nossa personalidade, então não tem como a gente separar isso. E a personalidade, ela está sempre em formação. Desde que a gente nasce, ela vai se formando até o momento em que a gente, né, finaliza a nossa vida aqui. Então, a personalidade está em constante transformação. E é isso que eu falei para vocês, a partir da teoria da atividade, que a gente tem feito um estudo, né, em relação a isso, ao adoecimento, né, a gente vê que como que o professor, muitas vezes, não consegue ver na sua atividade pedagógica o sentido, né, para aquilo que está fazendo. E é muito, ou o sentido de socializar o conhecimento, né? E é muito interessante porque
eles falam, né? Foi o que eu falei para vocês. Uma pergunta que eu fiz nos questionários aqui é se ele gostaria de mudar de profissão. 90% fala que não. 90% está satisfeito com o seu trabalho, com todas essas dificuldades, né? Porque ele vê naquela opção que ele fez, né? De estar trabalhando como professor, o que alimenta esse professor é ver que os seus alunos estão progredindo. Todas as pesquisas que eu fiz até hoje com os professores, eles reclamam, falam, né? Mostram questões que são reais mesmo, né? Do trabalho, da precarização do trabalho, eles não estão inventando, eles estão mostrando que é a realidade, o que eles vivenciam, mas ainda, o que os mantém na profissão é essa possibilidade de ver os alunos se desenvolvendo. Eu tenho até defendido uma ideia de que muitas vezes o adoecimento é uma forma de enfrentamento a esse processo de alienação. Ele não se entrega, então ele adoece. Só que do meu ponto de vista, né, acaba sendo uma questão individual e isso só traz problemas para ele enquanto sujeito e não leva, né, a uma ação coletiva para transformação. Então, às vezes, do meu ponto de vista, quando ele adoece, ele está fazendo enfrentamento individual, que acaba trazendo prejuízo para a sua própria vida. A esse processo de alienação, a essa desvalorização do conhecimento, né? A essa desvalorização da ciência. Acho que muitas vezes é isso que acontece, né? Dos professores que eu tenho entrevistado, com quem eu tenho convivido, né? Então, o sofrimento a gente vê, né? É um processo de pandemia e alienação. Sofrimento do professor e do aluno, né? Que não possibilita que a atividade docente seja geradora de sentido para o sujeito, né? Professor, né? No entanto, como diz o Leontiev, tal fato não é particular, pois isso resulta da desigualdade entre os homens, da luta de classe, da desigualdade econômica, né? Assim, prazer e trabalho estão divorciados. Estou finalizando já, porque já estou encerrando meu tempo aqui mesmo, né? Então, o que a gente pensa, né? Quais são os desafios que a gente tem, ou as formas de enfrentamento ao adoecimento dos professores e alunos, né? Então, o que a gente percebe? Que o sofrimento, ele acaba sendo individualizado neste ou naquele professor ou aluno. Mas é necessário, coletivamente, fazer esse enfrentamento. O trabalho coletivo nos parece que é a melhor saída ainda, né? Para a gente conseguir superar, enfrentar, né? A superação acho que vai acontecer quando a gente mudar as relações de trabalho, né? Na nossa sociedade está muito complicado isso mesmo, né? A gente tem que pensar, no caso do aluno, uma garantia da atividade de estudo. O aluno precisa estar ligado com a escola mesmo na época da pandemia, né? Não estou defendendo aqui que ele tem que estar lá com o professor em sala de aula, colocando em risco a sua vida, a vida do professor, mas que a gente precisa criar alternativas para que esse aluno possa ainda estar vinculado ao processo, né, aos conteúdos, ao processo de ensino, né? A gente fala da unidade cognição e afeto, né? A gente fala também da importância do auxílio dos pais, no caso da educação básica, né? O auxílio dos pais, mas não o pai assumir a função do professor, mas ele auxiliar a escola também, né? E a escola auxiliar esses pais a auxiliar os alunos nas suas atividades educacionais, né? Professores e alunos se mantenham vinculados ao processo de ensino-aprendizagem em época de pandemia, mas o conteúdo não poderá ser ministrado da mesma forma que presencialmente. Não dá para a gente levar da mesma forma, não dá para trabalhar o mesmo conteúdo, né? A gente tem que pensar no que é fundamental mesmo e como que nós vamos recuperar esse conteúdo quando a gente voltar presencialmente mesmo, né? Resistir ativamente a doutrinação obscurantista, né, neoliberal, como estratégia de superação do adoecimento dos professores. A gente precisa seguir implicados no compromisso de luta por políticas públicas que pautam o desenvolvimento integral dos sujeitos e a promoção dos processos de ensino-aprendizagem, rompendo com práticas individualizantes e medicalizantes, visando, sobretudo, a emancipação humana. E finalizando aqui, né, eu acho que a gente tem que pensar aí, né, no acolhimento do professor, no acolhimento do aluno, no acolhimento das famílias, né, pensar nesse espaço de conhecimento, né, como o professor
como foi colocado anteriormente, né, pelo deputado aqui, Pedro, né, acho que a coletividade ela é necessária nesse momento, né? A gente precisa fortalecer os sindicatos, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer a importância do processo educativo no desenvolvimento humano, lutar contra esse recuo da teoria, porque só assim a gente vai estar criando estratégias para levar a escola levar os alunos, né, a se emanciparem, né, a se humanizarem e também, com isso, nós criarmos recursos para objetivos e subjetivos para que o professor possa desenvolver sua prática, né, e não pereça, né, não adoeça, não entre em sofrimento, como é o que a gente tem visto hoje, tá? Acho que de uma forma geral é isso que eu gostaria de falar, desculpa se me excedi do tempo. Professora Marilda, gostaria de agradecer imensamente pela fala, acho que as questões pertinentes, imagino que todas as pessoas que estão assistindo tiveram essa sensação também dessa capacidade de síntese, né, de explicar esse fenômeno que a gente tem vivido do adoecimento dos professores, sobretudo na pandemia. Então, agradecendo imensamente a tua fala, e imagino que a gente tem alguns minutos para fazer algumas questões. A gente tem duas, eu gostaria de reproduzir aqui. A primeira delas, feita pela professora Sandra, ela diz o seguinte: Marilda, tem sido comum falar que o professor tem que se reinventar na pandemia, jogando para o campo individual e banalizando o trabalho docente e as condições de trabalho. Como você analisa essa questão? E eu aproveito para emendar com a questão trazida pela professora Luciane, né? Outra questão a se pensar é a organização escolar e a possibilidade de acolhimento frente ao adoecimento do professor, algo que na escola não pública resulta nesse ponto que a Marília tem reiterado, o problema individual. O problema ainda é culpabilizado pela sua incapacidade de se reinventar. Eu penso assim, né? Eu acho que nunca foi tão importante a escola se organizar para fazer esse enfrentamento a essa situação que nós estamos vivendo hoje mesmo, né? Eu acho que não é o professor se reinventar, é como que o professor, a escola, vai pensar em alternativas para continuar nesse processo ensino-aprendizagem diante dessas questões. Eu penso assim, né? Eu acho que nunca foi tão importante a escola se organizar para fazer esse enfrentamento a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu acho que não é o professor se reinventar, é como... Não sei o que aconteceu. Tivemos um pequeno retorno. Bom, né? Falei, o que está acontecendo aqui? Bom, então eu penso, né, que é uma organização coletiva na escola. A escola tem que pensar como que nós vamos fazer para levar essas atividades para os alunos, como que a gente vai organizar, e não só a escola, né? Mas como eu falei antes, que recurso que o governo estadual, municipal, federal vai dar para esse professor, nessa situação, ele conseguir dar aula. O que tem acontecido muitas vezes, alguns lugares, o professor até tem uma orientação, mas muitas vezes ele ficou abandonado, ele ficou sozinho, ele teve que pensar em como ele vai criar estratégias, né? E acho que não é uma questão para se resolver individualmente, eu acho que não é reinventar. Eu acho que a gente tem discutido muito isso, né, em relação ao ensino remoto, como que a gente tem trabalhado com os alunos. Nós precisamos ter alguma forma de contato com eles. Né? Se a gente pensar que o aluno se desenvolve por meio do conhecimento, a gente tem que pensar em como que a gente vai trabalhar com esses conteúdos. Mas, do meu ponto de vista, não é o mesmo conteúdo, não é da mesma forma, não dá para a gente voltar para o terceiro ano da educação, do ensino fundamental, e pensar, eu vou trabalhar com esses conteúdos do terceiro ano, sem pensar o que os alunos já se apropriaram do segundo ano. Acho que a gente vai ter que reorganizar. E o professor, ele tem que fazer parte desse processo de organização desse sistema de ensino e não somente executar o que foi definido por essa ou aquela
né? Aquela entidade, aquela instituição, aquele órgão, né? Eu acho que ele tem que participar disso mesmo, né? E o que a gente vê é professor sofrendo. Eu falo, olha, nesses contatos que eu tive aí com esses professores, nas entrevistas que a gente faz, é sofrimento mesmo, né? A Luciane fala assim, né? Como que vai acolher? Muitas vezes, os próprios colegas na escola, quando o problema é psíquico, eles já falam assim, ah, mas eu acho, será que ele tem isso mesmo, né? Então, às vezes, a gente, quando está na escola, a gente acha que o outro, né, não conseguiu, né? Então, assim, como que a gente vai superar? Por outro lado, Luciane, as próprias produções bibliográficas, muitas vezes, né, elas levam a isso. Quando você faz um teste, eu vejo, estou orientando uma aluna, que a gente fez um levantamento nas produções da América Latina. E como que a gente vê, ou mesmo no Brasil, né, inventários de ansiedade, muitas vezes é feito, e que trazem dados muito interessantes, mas que a gente não consegue fazer uma situação de enfrentamento, né? Então, fugir da ideia de que não é um problema psíquico do professor individual dele, não está fácil, né? Porque a própria ciência, a psicologia, a medicina, outras áreas, né, também muitas vezes acabam culpabilizando o professor. Então a gente tem que entender que professor é esse, que sociedade é esse, que escola é essa, que investimento que é feito nessa escola, que investimento que é feito nesse professor, para daí eu começar a compreender esse professor que está adoecido. Acho que é isso que a gente tem que pensar. E assim, como que ele pode? Então, nós perguntávamos nesse questionário também as formas de enfrentamento. São muitas, né, que os professores colocam. Muitas coletivas, algumas individuais, vinculadas a processo de terapia, coisas assim, né? Que não estou dizendo que não tem que acontecer, né? Mas eu acho que na escola não é. O psicólogo, a gente teve a lei aprovada agora da inserção do psicólogo do serviço social na escola, né? Foi aprovada no final do ano de 2019, né? A gente tem que pensar como que na instituição a gente vai fazer esse enfrentamento. Como nós vamos trabalhar com esse professor, acolher esse professor e pensar em alternativas, em condições objetivas que auxiliem o professor nesse momento que ele está passando. Né, nesse processo que ele está passando agora em relação ao adoecimento. E é muito interessante porque como que hoje a gente tem estudado muito o uso de medicamento com as crianças, com os alunos, mas poucas pesquisas falam do uso de medicamento pelos professores, né? E como vocês viram ali nos dados, né? Quase 40%, em alguns casos mais, né? Utilizam de algum medicamento. Então, nós estamos, assim, a gente está numa situação bastante complicada mesmo, né? E a questão é, junto mesmo, a gente pensar em estratégias para acolher esse professor, para tentar organizar essa situação, né? Mas não é só na escola, né? Eu acho que é na sociedade, é nas relações de trabalho de forma ampla, é na valorização da educação, do conhecimento, é no entendimento da importância do professor. Ele não vai ser substituído pela tecnologia, do meu ponto de vista, né? Ele se faz mais importante ainda, né? E assim, em algumas pesquisas que eu tenho visto, estava lendo um trabalho esses dias, de uma pesquisa feita com adolescentes, e perguntavam para os adolescentes, um número bem grande, eu não vou lembrar agora quantos, mas perguntavam para os adolescentes como que eles aprendiam melhor. Qual era a melhor forma para eles aprenderem? A maioria colocou que a melhor forma de aprender é quando o professor ensina. É no contato com o professor, aquele professor que leva o conhecimento, aquele professor que sistematiza, que organiza, né? Essa era a forma, né, que eles colocavam mais adequada para eles conhecerem, né? Então, acho que é isso que a gente tem que resgatar aqui, né? Acho que é pensar na valorização desse profissional, como que a gente vai pensar nessa formação dele, nesse processo de humanização desse professor, na instrumentalização desse professor, como que nós vamos criar estratégias no espaço da sala de aula, no espaço da escola, em nível mais amplo da sociedade, né, para que a gente possa ter condições objetivas e subjetivas para que o processo educacional aconteça com
efetivamente, né? Para que a gente possa mesmo. Eu sempre falo, né? Por que o psicólogo está na escola, né? A gente fala, o psicólogo está na escola para ajudar no processo de apropriação do conhecimento, a finalidade da escola é essa, né? Então, como que a gente vai pensar? Criar recursos para que o professor possa ensinar e para que o aluno possa aprender. Nesse processo que é de mão dupla aí, né? Como que a gente vai criar recursos para que isso aconteça? Eu acho que esse é o caminho. Não é culpando o professor, não é culpando o aluno, né? Mas é pensando em estratégias em nível de sindicatos, em nível de políticas educacionais, de condições de trabalho, né? Lutar contra essa forma como a gente está perdendo esses direitos. Eu acho que são essas questões mesmo, né? Voltar a valorizar esse trabalho, voltar, não sei se a gente foi valorizado, né? Mas a gente fortalecer mesmo a ideia de que o professor ele é imprescindível para o processo ensino-aprendizagem e que a sua intervenção levará ao desenvolvimento desse aluno, tanto no sentido dele compreender a realidade, como ele se desenvolver psiquicamente, né? Muito legal, professora Marilda. Eu vou, na linha do que a senhora vinha falando agora na minha interpretação, acho que tem uma pergunta, me permita juntar dois comentários, perguntas. Um deles é do Louvane Sebastião, que é como acordar e despertar a sociedade para lutar junto com os professores e garantir uma educação de qualidade e um melhor, saudável ambiente de trabalho para os professores. E junto com a questão que o Márcio colocou para a gente, que qual o seu recado para os profissionais de educação que estão em um processo de sofrimento, adoecimento e resignação? Como enfrentar esse tempo sombrio? Eu acho que o enfrentamento vem mesmo, né, no trabalho, junto com, no primeiro momento, junto com os colegas, né? Acho que a gente tem que, o que eu falei lá, vamos acolher, vamos ouvir, vamos pensar em entender o que está acontecendo com o nosso colega ali do lado, né? Acho que essa é uma questão, foi o que eu falei para vocês, né? Quando eu fui entrevistar os professores, muitos deles falavam, eu quero ensinar, eu só não estou conseguindo, mas eu quero. Eu fui formado para ensinar e eu quero ensinar. Então, a gente tem que pensar como que nessa escola, a gente vai buscar recursos para fazer esse enfrentamento a essa dificuldade, né? Eu falo, vou pensar no professor readaptado. Muitas vezes o professor readaptado, ele está na escola, mas eu falo que a gente não está aproveitando as potencialidades dele. Ele tá entregando lanche, não estou desmerecendo aqui quem entrega o lanche. Eu estou falando da especificidade do trabalho, né? Não estou desmerecendo, porque eu acho que na escola todas as pessoas que trabalham na escola são importantes. Todas elas trabalham para que o aluno se aproprie do conhecimento e o professor possa ensinar, o aluno possa aprender, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que é pensar, não entrar numa linha de achar que somente eu estou adoecido, que eu sou responsável por aquele adoecimento, que eu não estou conseguindo formas de enfrentar, né? Está em mim a culpa disso, né? Acho que fugir disso, né? Porque a gente sabe que esse adoecimento, ele é produzido socialmente, ele é produzido coletivamente, ele é produzido nessa sociedade, ele é produzido nesse processo de alienação, nesse processo de exploração. Feito isso, a gente tem que pensar como que a escola, como que a sociedade vai se organizar. E daí falou, como que a gente vai mostrar para a sociedade que é importante, né? Acho que a gente tem que lutar, mostrar o quanto que a ciência, ela tem peso. Vamos pensar aí na questão da vacina, né? Olha a ciência, né? Olha como que as universidades foram importantes nos estudos dessas pesquisas. Vamos pensar, como que o aluno pode conhecer, como que ele pode conhecer a realidade sem conhecimento da ciência, sem conhecimento científico? Como que ele vai conhecer? Como que ele vai superar isso, né? A gente vive na contramão, porque a gente tem uma corrente que fala que o conhecimento não é importante, que o professor não é importante, que o professor não trabalha, né? Como que a gente vai mostrar isso tudo, né? Acho que esse momento que a gente está fazendo aqui, essa organização do seminário, eu acho que é o caminho. Vocês mesmos colocaram, algumas pessoas colocaram na mesa aqui, né? É uma forma de enfrentamento.
enfrentamento a essas dificuldades que a gente está vivendo com a pandemia. Isso aqui é uma forma de enfrentamento, de pensar coletivamente, de organizar, né? A gente tem que ser mais efetivo, lutar contra esse desmantelamento da educação, lutar contra esse desmantelamento das condições de trabalho, né? Acho que a gente tem que discutir, buscar alternativas, propor, né? Questionar, não se calar. Acho que essa é a forma que a gente vai fazer, né? Desse enfrentamento aí, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar mesmo, né? E fugir de culpabilização, né? Eu acho que é culpabilizar o aluno porque ele não aprende, daí culpar o professor porque ele não está conseguindo ensinar, né? Eu acho muito interessante porque não é interessante, assim, é preocupante, né? Eu tenho uma aluna que eu estou orientando de iniciação científica e a gente está estudando sobre o afastamento dos professores por problema de saúde na universidade. Este ano, não é, a gente teve poucos pedidos. Não porque eu acho que o professor adoeceu menos, mas porque ele está vivendo uma outra situação, onde ele não está indo na sala de aula, então ele não pediu afastamento. Mas isso não quer dizer que ele não está em sofrimento do lado de cada tela, né? Eu acho que ele está adoecendo, porque essa situação toda ela é adoecedora mesmo, né? Então, essa situação, esse medo que a gente vive, essa pandemia, essa instabilidade, sem a gente saber o que vai acontecer amanhã, vai voltar ao ensino presencial, não vai, vai continuar remoto, não vai, né? Ai, como será que meus alunos virão? Como será, será que eles conseguiram estudar? Né? Acho que são, assim, dificuldades que a gente está vivendo essa pandemia aqui, né? E que vai dar bastante trabalho para a gente lidar com elas quando a gente voltar com o ensino presencial, né? Eu acho que quando a gente voltar, quando isso melhorar, quando a gente tiver, todo mundo tiver vacinado, né, a gente puder voltar para essa escola, acho que a gente vai ter bastante trabalho. E daí vai ter que ter muita serenidade. Serenidade, organização, gastar um tempo, envolver os professores, pensar nas alternativas, né? Porque não vai dar para voltar daqui 2 anos, depois de 2 anos com o ensino remoto, a gente voltar e dar continuidade ao processo como se nada tivesse acontecido, né? Acho que a gente vai ter que rever mesmo, né? A organização dos conteúdos, a organização do trabalho, né? Eu acho que, né, a gente precisa pensar nisso. E acho que a psicologia pode ajudar, né? Também a pensar nessas alternativas, né? O psicólogo na escola pode ajudar a pensar junto com a escola formas de estar fazendo esse enfrentamento mesmo, né? Esse adoecimento. E fugir dessas explicações individualizantes, né, gente? É muito triste, né? Quando a gente vê que ainda tem uma corrente muito forte que culpabiliza o professor, que vai encontrar no professor um adoecimento e que vai dizer que está nele só. E que não olha esse contexto, que não olha essa relação da valorização da escola, que não olha a exploração, que não olha as condições que a gente tem de trabalho, né? Acho que isso a gente precisa superar e muito ainda. O próprio professor adoecido, nosso colega perguntou aqui, o que você diria, né? Para ele pensar que não está só nele, né? Para ele pensar que não é culpa dele, mas que a gente tem que buscar nas condições e, junto com os colegas, buscar formas de enfrentar, que ele não está sozinho, né? Acho que ele não está sozinho, ele não pode estar sozinho nesse momento. Acho que ninguém pode estar sozinho aqui nesse momento, né? Que a gente está vivendo. A gente precisa juntar forças mesmo, né? E brigar por melhores condições de trabalho. Acho que isso é fundamental, né? Da nossa prática aqui. Professora Marilda, muito gratos pela sua palestra, que foi inspiradora. Então, damos encerramento ao evento, ao dia de hoje. Lembrando que amanhã nós daremos continuidade ao seminário, que iniciará às 9 horas, com a apresentação do monitoramento do Plano Estadual e Municipais de Educação pela deputada Luciane Carminati. A programação do seminário está disponível no site seminariosregionaissc.ufsc.br. Fiquem agora com mais uma apresentação do grupo de teatro Reminiscências. Boa noite e até a próxima.
Recordo ainda, e nada mais me importa, daqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas eis que veio o vento de desesperança, Mas eis que vem um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei aqui, nesta galeria torta, E eu pendurei aqui, nessa galeria torta, todos os meus brinquedos de criança. todos os meus brinquedos de criança. Mas eis que veio o vento de desesperança, Mas eis que vem um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei aqui, nesta galeria torta, E eu pendurei aqui, nessa galeria torta, Todos aqueles meus brinquedos de criança. Estrada afora, após seguir. Mas embora a idade e seu aparente, não vos iluda com o velho que aqui vai. eu quero esses meus brinquedos novamente. Eu sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu assim, de repente. encerrar essa noite, apresentamos o poema Recorda ainda de Mário Quintana. Lembramos que amanhã continua o seminário. Até mais. Olá, nós somos do Grupo Teatral.